Saiu recentemente na imprensa que você tem contrato aí no Fenerbahçe, né, até a metade do ano que vem, mas que você não pensa em renovar esse contrato e sim voltar ao Brasil. O que está pesando nessa decisão? E Bahia e Corinthians aí ganham uma vantagem nesse retorno ao Brasil? Acabei vendo essas mensagens aí, acho que agora ainda mais que eu tô tendo a oportunidade de falar ao vivo com vocês, essa mensagem não é. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família Anderson Talisca, que tá sendo aí, né? Tá sempre saindo o nome na mídia nacional, que tá sendo aí uma figurinha carimbada aí na mídia nacional. Já falaram que ele ia vir pro Flamengo, depois falaram que ele ia vir pro Bahia ou pro Corinthians. Ele deu uma entrevista hoje muito bacana, né? Gostei bastante da entrevista dele, aonde ele falou um pouco sobre tudo isso aí, né? Então achei bem legal, resolvi trazer para vocês aqui, para vocês também tomar a opinião de vocês. Ele falou um pouco sobre o Bahia, sobre o Corinthians e sobre a volta dele ao Brasil. Muita gente fica dizendo que a gente é apaixonado pelo Talisca, que eu sou apaixonado pelo Talisca, que eu quero... Cara, eu não sou apaixonado pelo Talisca. Eu só digo aqui, eu sou apaixonado pelo Bahia. Eu só falo aqui nome de jogadores que eu acho que mudaria alguma coisa no Bahia. Um exemplo, hoje, o Talisca chegaria no Bahia, se o Talisca viesse pro Bahia, resolveria muita coisa, sabe? O Talisca hoje resolveria muita coisa. O poder de finalização que ele vai falar aí, que a entrevista vai falar aí, ele vai até comentar sobre o poder dele de finalização, é grande. Quantos jogos a gente perdeu esse ano porque perdendo um gol besta, sabe? E outra, cara, a gente precisa de outro cara de nome, outro cara de camisa no Bahia. Hoje em dia, o único cara que a gente tem de camisa no Bahia é o Everton Ribeiro, né? Agora a gente tem o Juba, porque tá na seleção, mas de peso, só o Everton Ribeiro. A gente viu quanto a gente precisou de Everton Ribeiro nos últimos jogos, sabe? Talvez até por conta da sua presença ali, ó, da sua trajetória, da sua experiência. E a gente precisa de um jogador experiente para quando o Everton Ribeiro não puder jogar, sabe? Então eu penso assim, eu acho que se você for para pensar, o Grupo City de peso só trouxe o Everton Ribeiro. O Jean Lucas tinha um nome, mas não igual ao do Everton. Eu acho que hoje, jogadores que o Grupo City em 2026 tinha que trazer um jogador pelo menos de peso, pelo menos de nome, para dividir essa responsabilidade com o Everton e ajudar o Everton e ajudar o Bahia. E aí poderia ser um Talisca, na minha opinião, poderia ser um Marcos Leonardo, que joga muita bola, finalizador, joga pra caramba. Eu acho que a gente necessita de pelo menos um nome desse. Sabe, esse ano não veio, esse ano só veio jogadores aí para ser reserva, né? Ou o Ia José que veio para ser titular, ou o Ronaldo, mas não trouxe nenhum cara, na minha opinião, foda pro Bahia. Um cara de nome. Eu acho que o Talisca seria uma boa, por isso que eu falo dele. Acredito que ele não vá pro Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro e já tem lá o Garro, o Depay, o Yuri Alberto e companhia que gasta um dinheiro retado. Eu acho que essa questão de falar que ele quer ir pro Corinthians, acho que, sabe, é muito mito isso aí. Mas vamos ver aí como é que vai se dar. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e vamos ver como foi essa entrevista do Anderson Talisca. Boa tarde, Alexandre, boa tarde, Thaís. É um prazer imenso estar falando com vocês. Então, estou muito feliz de poder estar falando com vocês aqui. Né? E tem como grande ídolo o Alex. Você já tá igual ao Alex para conseguir uma estátua aí também? Não, até porque eu cheguei tem pouco tempo, cheguei na metade da temporada passada e o Alex também conquistou muitas coisas aqui. Foram mais de 10 anos, eu acho, 10, 12 anos de carreira aqui no Fena, então tá bem distante. E chegou aí a pedido de ninguém mais, ninguém menos que José Mourinho. Como é que foi ser treinado por ele, hein, Talisca? Acho que ser treinado por ele, Thaís, foi uma das coisas bem incríveis assim, que aconteceu. Acho que ele é um treinador que realmente traz muito potencial para o atleta, até para o ser humano também. Ele é um cara incrível. Acho que trabalhar com ele foi surreal para mim. Fiquei muito feliz. Pena que foi pouco tempo, mas fiquei muito feliz. Ô Talisca, você trabalhou já com vários treinadores estrangeiros e como é que você viu a chegada do Carlo Ancelotti à seleção brasileira? Você imaginava como jogador também que era o momento de um estrangeiro desse tamanho ocupar o cargo de técnico da seleção? Com certeza. Acho que ele está assumindo a seleção brasileira até um momento importante, né? Que esse momento de transição, um momento que a seleção vem buscando
vencer, jogar bem e ganhar Copa do Mundo, somar títulos. Ele chega num momento importante, né? Passamos por um momento de crise da seleção, de vários testes, enfim, de grandes treinadores também. Mas ele vem com uma bagagem europeia que eu creio que isso vai fazer muita diferença também nos confrontos com outras seleções também, principalmente na Copa do Mundo. Talisca, como é que foi a experiência de jogar no Al Nassr ao lado de Cristiano Ronaldo? Experiência incrível, foram 2 anos incríveis. Ele, quando chegou lá, eu já estava há 2 anos, fiquei 4 anos no clube, uma história incrível. E jogar com ele foi surreal, assim, foi um sonho para mim. Para mim, ele é o melhor da história. Treinamos junto e fizemos coisas incríveis. Acho que trabalhar com ele foi, para mim, como atleta e como ser humano, potencializar o atleta, ser mais profissional, se preocupar mais com si mesmo. Acho que trabalhar com ele foi incrível. Ô Talisca, e a gente já falou aí de Arábia Saudita, já falamos de Turquia, você também já jogou na China, uma carreira internacional aí longa. Em qual país foi mais difícil de se adaptar? Mas para mim, assim, foi em todos os países, foi bem tranquilo. China, no Guangzhou não fazia frio, assim, a culinária também era o que eu achava que ia ser bem complicado, não foi. Turquia, no meu primeiro ano aqui no Besiktas, também foi incrível. Eu acho que eu não tive dificuldade nenhuma na Europa, não. A única dificuldade que eu tive no início foi só Portugal nas primeiras semanas por questão do estilo do jogo, da adaptação também. Mas depois daí foi bem tranquilo. Queria saber de você por que você não é convocado para a seleção, com todo o teu talento, né, com a maneira como você joga, sempre olhando para o gol, né, com ótimo poder de finalização. Hoje a gente vê, pelo menos em jogadores brasileiros, uma grande dificuldade em finalizar e fazer gols. E você tem essa qualidade, né? Você acha que você merecia ter sido lembrado já pelo Ancelotti desde que ele... Acho que o atleta ele tem que fazer o melhor possível no seu clube, né? Eu vejo até o Jorginho falando de uma entrevista dele falando sobre isso, que o atleta para ele ser convocado, ele tem que fazer no seu clube. Então, venho anos procurando fazer no meu clube, tanto foi no Al Nassr quanto foi na China também, e agora aqui no Fener. Tá sendo uma temporada muito boa, apesar que eu fiquei machucado quase 2 meses, mas acho que venham construindo, venham trabalhando firme para isso. Eu creio que no momento certo o Mister vai estar pronto aí, vai dar oportunidade, não só a mim, mas como outros jogadores também que merecem e trabalham muito. Você sai muito novo, né, do Bahia, vai para o Benfica, vai para a Europa. Sim, muito novo. Mundo, roda o mundo, tem 31 anos ainda, já tem um currículo assim tão vasto e tanta experiência. Uma coisa que tem incomodado a gente bastante aqui no Brasil é a arbitragem e a maneira como os jogadores pressionam sem parar, reclamam sem parar, qualquer coisinha tem bolinho em cima da arbitragem. Quando você foi para o exterior, você recebeu um choque e teve um desenvolvimento nesse sentido comportamental também? Você falou aí de como o Cristiano Ronaldo é um exemplo de profissionalismo. O que você acha que tem de errado no comportamento do jogador brasileiro em relação à arbitragem? O que você aprendeu lá fora? O comportamento do atleta quando sai do Brasil, com todo respeito, ele muda de 0 a 100. Por mais que a gente seja bem capacitado no Brasil, cresça com uma grande estrutura de grande divisão de base, como eu cresci no Bahia, que tem uma estrutura fantástica, mas a mentalidade do jogador brasileiro, quando ele vem para a Europa, ela é sim modificada de uma forma muito intensa, porque a mentalidade realmente é outra, não é qualquer tipo de falta, o jogo é mais corrida, mas segue, não tem falta besta. Mas também os árbitros também são mais capacitados, né? Eu tô acompanhando essa situação dos jogadores reclamando muito da arbitragem e tal no Brasil. Porém, a gente tem que entender que a arbitragem no Brasil ela não é 100% profissional devidamente como deve ser, né? Com A certeza. gente
Pelo menos eu acompanho a Premier League, acompanho aqui o futebol turco, as federações têm é como se fosse um clube, trata os árbitros como se fosse um atleta, como se fosse um jogador. Eles têm que treinar, eles têm que estar vivendo aquilo ali, entendeu? Então acho que no Brasil a arbitragem pode ser um pouco mais profissional no sentido de, vamos profissionalizar cada vez mais os árbitros do Brasil, porque no Brasil tem árbitros que são FIFA, tem muita qualidade, apita muito bem. Tipo, na Arábia Saudita já foi hábitos do Brasil apitar. O Daronco já apitou meu jogo, já teve outros juízes também, que eu não, assim, não lembro o nome, mas já apitou jogo meu na Arábia Saudita e foi totalmente diferente o comportamento dos comportamentos que às vezes acontecem no Brasil. Mas isso cabe muito do profissionalismo dos árbitros, né? Eu acho. Bem legal isso que ele falou, bem legal. Eu lembro que na Copa do Mundo de times e na Copa do Mundo passada teve árbitro brasileiro que apitou pra caramba, velho. Bem pra porra, nem parecia o mesmo árbitro que errava. O Wilton Sampaio Pereira mesmo assistiu um jogo que o Wilton apitou nesse Mundial que passou agora. O Wilton apitou bem pra caramba, velho. Não só nesse Mundial como na última Copa do Mundo. Quer dizer, por que aqui no Brasil é diferente? Curioso isso aí que Eu sou a favor disso porque isso vai trazer tranquilidade para os árbitros também, a poder acordar ali, saber que tem só aquilo para poder fazer, não precisa focar em outras coisas, sabe? Eu acho que isso que é o necessário para o futebol brasileiro evoluir nessa questão, porque em termos de qualidade o futebol brasileiro tem melhorado muito. Saiu recentemente na imprensa que você tem contrato aí no Fenerbahçe, né, até a metade do ano que vem, mas que você não pensa em renovar esse contrato e sim voltar ao Brasil. O que está pesando nessa decisão? E Bahia e Corinthians aí ganham uma vantagem nesse retorno ao Brasil? Acabei vendo essas mensagens aí, acho que agora ainda mais que eu tô tendo a oportunidade de falar ao vivo com vocês, essa mensagem não é verdadeira. Eu não tive nenhuma atitude a respeito à minha renovação de contrato com o Fenerbahçe. A gente ainda não começou a conversar sobre isso. Estamos num período importante onde a gente encostamos no Gala com um ponto de diferença. Temos daqui a 2 semanas um confronto direto tão importante. Estamos bem também na Europa League, então eu acho que o foco agora, tanto meu quanto do Fener, a gente alcançar os objetivos do clube e depois ver essa situação de contrato, que isso aí existe um respeito muito grande das duas partes, então no final das contas a gente vai parar para ver com calma, mas essas notícias aí, a galera falando que eu tava voltando pro Brasil, tava escolhendo entre Bahia e Corinthians, não são verdades, porque hoje o foco é 100% aqui no Fener, nas competições que a gente tá, e a gente quer buscar alcançar o mais rápido possível. Ô, Talisca, eu queria saber, apenas como curiosidade, na quinta-feira passada aqui no Brasil, o Bruno Henrique do Flamengo acabou recebendo uma pena de R$100 mil de multa por um suposto envolvimento, né, numa questão de apostas esportivas. E a gente está vendo agora que a Turquia está numa crise gigantesca, né, com investigação do governo e da polícia também, com algum até dirigente envolvido, presidente de clube e tal. Como é que está essa situação aí? Realmente esse negócio está tomando um corpo muito forte no futebol internacional, com muita investigação também? Sendo sincero aqui para você, na Turquia eu vi algumas coisas, mas eu não acompanho muito, porque aqui é muito rede social, né? Tanto como no Brasil, mas aqui as coisas são bem debatidas assim em rede social. Então, como eu fico olhando muito pouco a rede social, também o caso de Bruno Henrique também não cheguei a olhar totalmente, então acho que eu não tenho propriedade para poder falar sobre isso, até porque cada jogador, cada ser humano, cada um sabe das suas atitudes, então cabe às pessoas que têm que tomar decisões sobre esses casos, fazer o melhor entendimento e tomar as decisões corretas, porque realmente, se aconteceu, isso não pode ser passado em branco. Talisca, você pode chamar o Spark pra gente? Para quem não sabe, Spark é o nome artístico da outra atividade do Talisca, que é a música. Tem um violão aí atrás de você? Galera, essa entrevista aí de Anderson Talisca é muito massa. Gostei das coisas que ele falou, gostei da entrevista também, das perguntas que foram feitas. E assim, velho, é óbvio que o cara hoje ele não vai, como ele mesmo disse, o time tá em uma fase boa, né? Tá alcançando ali, tá próximo de
chegar perto ali do líder, né? Segundo, como ele falou, tem um jogo importante, ele não vai chegar e dizer que da outra vez que ele falou aqui, pegou muito mal lá, né? Que ele veio para aqui pro jogo aberto Bahia, e aí ele falou que tinha contrato até o meio do ano que vem, que ele poderia assinar já um contrato em dezembro, né? Ele já poderia ir em novembro e dezembro, agora ele já poderia assinar um contrato. Que se o Bahia quisesse entrar em contato com ele, poderia entrar. E aí pegou mal, velho. O dirigente lá virou a porra com ele lá, porque ele não poderia ter feito isso. Dessa vez ele foi esperto, né? E disse que não tem nada a falar, nem com o Bahia, nem com o Corinthians. Eu, assim, cara, particularmente, eu acho que ele não vem pro Corinthians. Eu até conversei com um colega meu, tava conversando com os colegas meus, assim, uns 4 colegas meus. E eles falaram a mesma coisa, concordou comigo. Eu acho que o Corinthians não vem. Eu acho que o Corinthians não tem hoje dinheiro para bancar o Garro, o Depay e o Talisca. Com todo respeito à instituição do Corinthians aí, eu acho que o Corinthians não tem. Então eu acho que o Talisca indo para lá, ele já vai sabendo, ó, eu posso tomar uma quebrança aí de dinheiro, pai. Eu posso chegar um momento aí, sabe? O Depay mesmo teve que sair da suíte que ele tava, porque tava gastando demais. Então, assim, eu acho que o Corinthians, ele não vem. Eu acho que se o Palmeiras e o Flamengo entrassem na disputa, poderia ficar ali pau a pau com o Bahia, né? Já o Bahia, a gente tem que saber se vai entrar no orçamento aí do próprio Cadu Santoro, porque a gente, torcedor, a gente quer que venha, né? Às vezes o jogador quer vir, mas tem que ver o que é que o Cadu Santoro lá tem como questão de contratação. Se você for parar para observar, o Cadu Santoro não contratou ninguém badalado, sabe? O último foi Everton Ribeiro, o único. Porque o Carlos Alexandre tava vindo ali bem, tava vindo do Fortaleza, né? O Jean Lucas tinha caído com o Santos, mas assim, fodástico mesmo, como a gente costuma falar, de nome, de peso, só o Everton Ribeiro, não contratou mais nenhum, né? Então, talvez não queira contratar. Eu acho que tem que vir alguém pro lugar do Everton Ribeiro, porque não como o mesmo futebol que o Everton Ribeiro, mas que venha com uma camisa de peso, sabe? Que venha com nome de peso, que possa resolver jogos. A gente viu os últimos jogos, quanto a gente necessitou de um jogador aí do calibre ali de Everton Ribeiro, de Anderson Talisca, né? Acho que hoje o Marcos Leonardo, se viesse, né? Seria uma coisa, o Marcos Leonardo seria ótimo, né? Porque o cara é foda. Então acho que a gente precisa de pelo menos um jogador nesse calibre aí. Mas vamos ver como é que vai se encerrar essa novela Talisca, Bahia e Corinthians. Vamos ver como é que vai terminar no final. Mas quero saber de vocês, se vocês acham que o Talisca seria uma boa aqui ou não. Já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!